10 anos se passaram e eu estava aqui pensando, será que valeu a pena eu ter saído do Brasil e ter começado a minha vida em outro país? Eu estava aqui ouvindo música e lembrando de um dia que eu estava na minha casa, no Brasil, pensando, oi, será que um dia eu vou morar fora? Como é que será que vai ser a vida lá fora? E aconteceu, tô aqui, 10 anos depois, 11 anos depois, nem me acostumei. E hoje eu tava com muita vontade, pessoal, de fazer um vídeo assim, bem espontâneo. Não gosto de vídeo muito editado, eu não consumo vídeos muito editados. Quando tenho que fazer vídeo muito editado, eu não gosto. Eu gosto de falar, de contar minha experiência. Eu acho que quando a gente quer falar de o que fazer da nossa vida, é melhor a gente escutar alguém falando assim, né? Hoje eu não tenho, pessoal, a mais mínima intenção de te convencer de ficar no Brasil e nem de fazer você sair do Brasil, tá? Não, já quero deixar isso bem claro. Você tá aqui na minha sala agora, aqui, ó. Tô aqui arrumando algumas coisas no computador e só queria realmente compartilhar minha experiência e falar um pouquinho, sabe, sobre esse assunto, porque alguns amigos vêm me perguntando, eu venho refletindo, né? Tentando aprender com a minha própria vida, a minha própria experiência. E eu sei que, por mais simples que seja, pode ajudar alguém que está passando por algo parecido no momento de decisão, né? Então a grande pergunta é, pessoal, vale a pena sair do Brasil? Para quem não me conhece, meu nome é Igman, é estranho, é o meu nome, e eu sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem pequena do Rio Grande do Sul. Vivi lá praticamente toda a minha adolescência, infância, e saí do Brasil quando eu tinha 20 anos. Ali eu já trabalhava, eu já tinha carteira assinada, já estava fazendo alguns cursos e tal. Então, estava naquele momento de começar a decidir a minha vida, né? Mas ao mesmo tempo eu estava muito apegado à realidade da minha família, aquele contexto ali, meu grupo de amigos, era o meu lugar seguro, né? Era tudo que eu tinha, era tudo que eu tinha de referência, e tudo que era fora do Brasil, tudo que era no exterior, para mim era só o que eu via na televisão, né? Só o que eu via no YouTube. E às vezes eu ficava assistindo alguns youtubers morando fora e ficava pensando, né? Uau! E pessoal, é incrível como as coisas se movimentam na vida da gente, a gente nem percebe. E aqui estou eu, né? Fazendo um vídeo contando a minha experiência fora. Agora sou eu, né? Do outro lado da câmera, falando. Então, pessoal, como eu dizia, eu estava contando para vocês, eu ficava assim pensando às vezes como seria viver fora e tinha muito medo de errar, né? Tinha medo de, uau, será que eu seria bem aceito, né? Em outro lugar que não seja o meu país, né? Será que eu me adaptaria bem? Será que é caro viver fora? Sei lá, será que eu faria mais dinheiro vivendo fora? E era aquele monte de expectativa, né? Mas uma coisa que eu sim tinha era aquele impulso interno de eu tenho que sair daqui. Eu só vou crescer se eu sair daqui. Eu só vou expandir se eu sair daqui. Como pessoa, dinheiro, enfim. Eu lembro assim claramente desse impulso, por um lado, me chamando a sair, recomeçar minha vida. E eu lembro também do medo que eu tinha de vai dar errado, né? Eu lembro em um dia específico que eu estava no meu quarto, que eu fiquei bem reflexivo sobre isso. Aí eu fiquei, pai, agora se eu já estava mais ou menos começando a investigar como é que seria e o que aconteceria se eu não fosse. Aí eu estava pensando assim, não, mas eu vou perder minhas coisas aqui. Até que no momento assim veio como uma voz assim na minha cabeça e falou, né, meus pensamentos, obviamente, falou, pô, tu nunca vai saber o que tu vai perder se tu não for. Aí aquilo me instigou muito mais, porque eu não estava mais pensando no que eu ia perder se eu fosse embora. Eu estava pensando no que eu ia perder se eu não fosse, né? As oportunidades que eu ia perder. Então foi a minha isca de querer sair. Então, pessoal, para mim valeu a pena sair do Brasil. Eu voltaria a ter essa experiência se eu tivesse que escolher, tá? Mas agora a pergunta é, para você vale a pena, né? Você está pensando na mesma coisa.
Para mim foi um ponto de inflexão na minha vida, um antes e um depois, né? Um marco na minha vida, ter saído, ter deixado as minhas coisas para trás e ter ido buscar trabalho, ter tido que aprender outro idioma, o frio na barriga, eu lembro direitinho, isso aí tudo para mim valeu a pena. Hoje, 10 anos, quase 11 depois. Mas vale para você também? Por que eu pergunto, pessoal? Porque isso é uma coisa que é que nem a história de cada um, é que nem né? Cada pessoa vai ter o seu drama, vai ter a sua história, o seu contexto, né? As suas condições. Então, para ajudar vocês a pensarem se isso é para vocês ou não, eu vou passar rapidamente por alguns pontos que eu pensei, tá? Não vou te dizer que sim ou que não, simplesmente vou falar o meu ponto de vista, porque provavelmente é isso que você está se perguntando agora, e se você está com a intenção de sair, né? E se você já saiu, por favor, eu vou ficar bem feliz de escutar a tua opinião também nos comentários, tá? A primeira coisa que eu pensei assim 2026, né? O mundo tá mudando muito rápido. Pessoal, de 2015, né? Que foi quando eu comecei essa saída. 2016 eu saí no comecinho do ano. Até hoje, 2026, o mundo tá virado de ponta cabeça, sabe? Eu tava olhando assim o YouTube mesmo, tudo era guerra, inflação não sei aonde, explodiu não sei o que, não sei aonde, IA está roubando o trabalho de não sei quem. Aí você abre um jornal, mesma coisa. Aí você fala com estrangeiros. Eu tenho muito contato com estrangeiros porque eu trabalho com estrangeiros aqui. Pessoal, o mundo não é o mesmo mundo de antes, tá? Vamos começar por aí. E às vezes é melhor a gente ficar com o que é pouquinho, tranquilo e em paz, do que ter dor de cabeça e se meter num problema. Pensa estrategicamente se vale a pena você sair do Brasil, porque provavelmente no Brasil você já tem um certo conforto, você já tem uma certa estabilidade. Não quero te desmotivar a sair, tá? Simplesmente quero que você pense. Eu agora, o ano passado, fui pra Europa e tava dando uma volta lá, em alguns países, uma volta, rapidinho. Fui passear lá, acho que foi em 5, 6 países, e um deles era a Polônia, e eu fui ver a questão de uma cidadania, tá? Aí tentei tudo, pelo momento esse plano está pausado, mas eu tava conversando com um rapaz que veio da Ucrânia anteontem, eu acho, e ele tava me contando que ele veio pra Argentina por causa disso e tal, né? Porque lá tá tendo muito conflito, questão da guerra, tem uma tensão no ar, né? Ele é da Ucrânia, então vocês já sabem. Aí eu pensando, então vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tá metido em um monte de... todos os problemas, né? Acho que não tem problema com os Estados Unidos até se metendo. Salvando o mundo. Aí você olha, não sei, Argentina. Né? A Argentina tem os seus pontos também. Nem vou falar nada, simplesmente vou dizer para você olhar os outros vídeos do meu canal, se você se interessa pela Argentina. Aí você vai vendo assim, todo lugar que você vai olhando tem algum problema. Aí se pergunte, né? Vale a pena eu me meter nesses problemas e deixar o que eu tenho, o meu pouquinho com tranquilidade? Às vezes é melhor a tranquilidade, tá? Se você pensou e você diz, não, sim, vale a pena, eu tô disposto a sair e avançar, beleza. O mundo não me assusta, beleza. Não tô esperando um lugar perfeito, beleza. Mas simplesmente pensa nisso, se você está considerando sair do Brasil. Será que vale a pena você fazer essa movida agora? Será que o mundo está pronto? Porque você não pode imaginar que o mundo é a mesma coisa sempre. Ele é uma coisa que cambiante, como eu posso dizer, ele muda, né? Então, a primeira coisa que eu queria levantar para você aqui. Segunda coisa, era um pensamento que eu tinha, tá? Aí talvez vai ser um pouco mais positivo para vocês. Eu achava que só saía do Brasil quem era rico, quem era descendente de europeu, quem tinha, né, uma família já com condições. Não é nada mais errado, pessoal. Nada mais errado do que isso. Eu até acho que a maioria dos estrangeiros que a gente vai conversando, de todo mundo, assim, pessoas que tiveram que se organizar para poder sair, juntar dinheiro para poder sair, ou tiveram que, sabe, não é que eles tinham já $10 mil aqui na minha conta. Ninguém, pessoal. Todo mundo
Eu conheço brasileiros que têm uma vida muito boa aqui e em outros países, e também conheço brasileiros que estão padecendo, trabalhando um montão. Eu não tenho dinheiro também, não sou um brasileiro de classe alta, então você pode desmistificar isso. Se o seu medo era a questão de dinheiro, não tem solução, tá? Não é que só por não ter nascido numa família rica que você não pode sair, mas você sim vai ter que ser muito perspicaz, você vai ter que ser muito ágil, você vai ter que se adaptar muito rápido, ser resiliente, porque você vai ter que se sujeitar a uma pressão, sabe? Se mudar te obriga a passar por situações assim fortes, ter que conseguir um trabalho difícil às vezes, ter que conviver com pessoas que não são amigáveis para nada, a dor, né, de ter que morar talvez num lugar apertado. Se essa era um dos seus medos, uma das coisas que você tinha de medo para não sair, mas você se considera uma pessoa que se adapta fácil, você é uma pessoa que, beleza, eu acho que também vai jogar muito dinheiro, você consegue juntar, tá? Trabalhando de um jeito ou de outro você pode juntar, mas você tem que trabalhar outra coisa, que é ter uma mente forte, né, para pressão, para às vezes as pessoas vão querer te enganar, às vezes as pessoas vão querer tirar vantagem de você, então eu acho que esse é um ponto importante. Outro tipo de pessoa que sempre fala aqui no comentário é as que querem sair sem se planejar. Pessoal, eu falo principalmente para argentino, né, mas para qualquer lugar aplica. Pode dar certo se eu sair sem me planejar do Brasil? Eu fiz isso, pessoal, um pouco foi isso, porque eu vim para cá de turista, eu tava meio que pensando, vim como turista, né, aí conheci brasileiros aqui, e aí eu falei que eu estava procurando trabalho, e aí foram me indicando, enfim, fiquei. Ou seja, eu decidi ficar depois de já ter saído, né? Eu ia vir primeiro visitar. Não é que eu fiz um planejamento muito grande, nem trouxe muito dinheiro, porque inclusive é uma das coisas que eu teria feito de diferente, é ter trazido dinheiro para começar. Pode funcionar, pessoas, mas pode não funcionar. Não tem uma fórmula. Depende muito da sua sorte. E eu não recomendo depender da sorte nesses momentos. A gente vai depender da sorte às vezes quando é uma coisa que está fora do nosso alcance. Mas se planejar, se organizar, está dentro do seu alcance, depois não venha aí querer jogar culpa em Deus, na sorte, no destino, né? Você não se planejou, você teve tempo. Pode ser que você venha para fora, né? Eu digo do Brasil, né? Ou saia. Acho que tudo dê certo, conheça gente legal, conheça gente que te ajude, e pode ser que não. Então eu sempre recomendo se planejar, sabe, estudar onde você vai ir, estudar o que está acontecendo, quais são os defeitos do lugar que você está querendo ir. Se é que você não está indo muito ilusionado, achando que vai ser maravilhoso, né, que nem quando a gente está apaixonado, que a gente não vê defeito. Se é que você não está meio assim, porque você vai chegar lá e você pode se frustrar. Então, sair sem planejamento funciona? Eu não recomendo, pessoal. Pode funcionar, não é uma possibilidade remota, mas eu não recomendo sair sem planejamento, não. Agora, outra coisa, pessoal, bem importante que eu tenho que falar a vocês. Pessoal, tirem das suas cabeças de que existe um país perfeito, tá? Não existe país perfeito. Não existe mais país perfeito. É a opinião das pessoas. Você vai dizer que na Europa é perfeito. É perfeito segundo o quê? Comparado ao quê? O Brasil. A Europa tem coisas que o Brasil não tem, mas o Brasil tem coisas que a Europa não tem. Senão eles não estariam indo pro Brasil, né? Você conhece vários europeus, não, sim, quero morar no Brasil, quero me estabelecer no Brasil. Então, Estados Unidos, pessoal, não existe lugar perfeito, existe um lugar perfeito para você, tá? Segundo o que você quer, segundo o que você busca para sua vida, mas não existe um lugar perfeito para todos, tá? E isso é um grande erro, porque às vezes a gente vê que tem um lugar que fica na moda e você vê um monte de brasileiro indo para aquele lugar, brasileiro indo para Dublin, né? Ou brasileiros indo para Londres, brasileiros indo para, não sei lá, China, não sei. Aí vai todo mundo atrás, porque aquela pessoa falou. Pessoal, às vezes fala, vou lá para Alemanha porque lá tem trabalho. Já passou uns meses, passou um ano, 2, já não é tanto como era há alguns anos. Então, valeu a pena aquelas pessoas que saíram toda a sua vida, né, que deixaram a sua vida para trás do Brasil e foram para a Alemanha porque lá estava tendo trabalho e agora não está tendo mais tanto trabalho? Essa é a pergunta, né? Não existe um lugar perfeito, pessoal. Não existe um lugar onde você não vai ter problemas,
tá? Não queira fazer um escape, como se isso fosse uma solução de todos os seus problemas. Assim, pessoal, para quem mora fora aí pode me ajudar nos comentários. Depois que a gente sai, pessoal, não é tão maravilhoso quanto parece. É legal, é bom, mas não é aquela coisa maravilhosa de que a vida é perfeita. Você tem que pagar imposto, você tem que pagar conta, você tem que trabalhar, você cansa, você conhece gente chata, você tem que conviver. Não é a mesma coisa que ser turista, sabe? Você ir pra Itália lá, você vê como turista, que maravilhoso que é a Itália. Comer aquelas carbonaras lá, aquelas pizzas, Mas morar na Itália é outros 500, né? Então, a Argentina é a mesma coisa. Você é turista aqui é uma coisa, você veio morar é outra. Então, o que eu quero dizer é que essa idealização, pessoal, você tem que acabar com ela o antes possível na sua cabeça, sabe? Porque às vezes a gente tem a tendência de preencher lacunas das coisas que a gente não sabe com o que a gente quer. Então, você imagina que você está infeliz com tal coisa no Brasil, né? Aí você viu que isso funciona em outro país, aí você já automaticamente idealiza aquele país. Como eu falei antes, depende do que funciona para você. Só não sai, pessoal, com aquela coisa assim de minha vida vai ser perfeita, porque não é assim que funciona, né? Pra mim, valeu a pena sair do Brasil. Eu cresci muito, aprendi muito, estou aprendendo ainda, mas eu não sei se hoje eu tivesse que escolher outra movida, eu faria agora, em 2026. Principalmente pela questão do mundo, né? Que eu acho que o mundo tá meio de ponta cabeça. Eu, saindo do Brasil, eu me conheci mais, experimentei mais dos meus limites, provei meus limites, né? Que eu achava que eu não podia fazer um monte de coisa e agora eu posso. Eu vejo que sou bem capaz de fazer muita coisa. Consegui mais qualidade de vida em alguns aspectos, tá? E não em todos. Não em todos. E um pouco tem a ver com o país que eu escolhi estar agora, um pouco tem a ver com a realidade de que é sair de um país, porque não importa para onde você vá, você vai ter que começar do zero. Você está disposto a começar do zero? A ser alguém que ninguém conhece? Talvez para muita gente é o que você realmente quer, né? Eu voltaria a sair do Brasil se eu tivesse que voltar lá no passado e tomar a mesma decisão, porque isso fez eu crescer um monte. Mas eu combateria um pouco essa idealização, porque eu também tive. E essa idealização, pessoal, é a pior coisa quando você sai do Brasil, porque você vai apaixonado, ou vai com muitos sonhos, muita expectativa, e depois você vai caindo na real e isso vai pesando nas suas costas assim que nem uma mochila, sabe? E é isso. Eu acho que quer sair do Brasil? Sai. Você vai ter muitas oportunidades, você vai conhecer muitos lugares, cultura vai enriquecer muito você, mas não saia com a expectativa de que vou ficar milionário, vai ser tudo perfeito. Saia, mas saia assim, realista, tá? Saiba que você vai perder coisas também sair do Brasil. Isso é outra coisa bem importante. Você vai perder coisas que você tem no Brasil, tempo com pessoas que você tem no Brasil, né? Às vezes a intimidade com os amigos, às vezes muda, ou tempo com a família, ou ver o tempo passando e você tá fora daquele núcleo, né? Você parece que você, de certa maneira, já não está vivo naquela história. Você é um estrangeiro dentro da sua própria casa. Saia, mas saia com consciência, tá? Esse é o que eu posso dizer pra vocês. Hoje eu tava com muita vontade de falar alguma coisa, não sei como saiu. Mas se você quiser saber sobre mais da minha experiência, eu tenho vários vídeos aqui no canal, tá? Boa sorte na sua decisão. Se tiver dúvidas, coloca aí. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Todo comentário com respeito e educação é bem-vindo no meu canal. Se não, eu brigo. Não, brincadeira. Escreve aí no Instagram, aqui. Em algum momento eu vou responder, tá? Fique à vontade para se inscrever no canal se você gosta desse assunto de viver fora do Brasil, se te interessa esse assunto, se inscreve aí no canal. Vou deixar outros vídeos aqui que podem te interessar, tá bom? Beijo, pessoal.